Estamos próximos da celebração da Páscoa no mundo cristão. Você sabe o que significa a palavra Páscoa? Ela vem do hebraico, que significa passagem. A festa da Páscoa foi instituída por Deus no Egito após mais de 400 anos de escravidão do povo de Israel, quando finalmente Faraó iria libertar o povo de Israel do Egito. Naquela noite, Deus ordenou a Moisés que todos os israelitas deveriam sacrificar um cordeiro de 1 ano sem defeito. Esse cordeiro seria sacrificado, o sangue do cordeiro seria passado nos batentes das portas. E ali, o povo de Israel, dentro de suas casas, deveria estar comendo a carne deste cordeiro assada, com ervas amargas e pães sem fermento. À meia-noite, o anjo de Deus passaria e todos os primogênitos das casas onde não houvesse o sangue nos batentes das portas seriam mortos naquela noite. Esta era a festa da Páscoa para o povo de Israel, porque naquela noite os filhos dos israelitas que estavam dentro de suas casas, onde havia o sangue como sinal, não morreram. A partir daquele momento, o povo de Israel foi libertado da escravidão de sua época e foi enviado então para a terra prometida, a terra de Israel. É interessante observarmos que Páscoa em nossos dias tem muito a ver com coelhos, com chocolate, mas isto nada fala da verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é a libertação de um povo de sua escravidão. A verdadeira Páscoa é um sinônimo de liberdade. Quando falamos de Páscoa, estamos falando de libertação. Quando falamos de Páscoa, estamos falando de morte substitutiva. Porque naquela noite, o cordeirinho tinha morrido em lugar do filho primogênito de todas as casas dos israelitas. Então, o cordeiro recebia a morte e o filho ficava isento de morrer. Isto é Páscoa. Páscoa fala de morte substitutiva. A Páscoa para os israelitas também falava dos anos de escravidão e por isso eles deveriam celebrar a Páscoa com ervas amargas. Não só ervas amargas, mas também eles deveriam celebrar a Páscoa com pães sem fermento, que era uma simbologia, que era um símbolo da vida purificada e dedicada a Deus. A Páscoa foi celebrada todos os anos pelo povo de Israel, até que finalmente chega Jesus à terra. E é interessante porque João Batista, quando vê Jesus passando, diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Esta palavra cordeiro lembrava os israelitas da festa da Páscoa. Isto era bem comum no vocabulário dos israelitas. Jesus, então, é o Cordeiro de Deus, aquele cordeirinho que morreu lá no Egito e que vinha morrendo todos os anos na celebração da Páscoa, é uma representação de Cristo, porque o cordeiro morreria em lugar dos filhos primogênitos, assim como Jesus morreu em nosso lugar na cruz. Por isso nós dizemos que a morte de Cristo é uma morte substitutiva. Ou seja, Jesus nos substituiu na cruz, porque aquela morte que Jesus morreu era a nossa morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas a bênção, a graça, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então todos nós merecíamos morrer por nossos pecados, mas Jesus assumiu o nosso lugar e morreu para termos a vida eterna.
O apóstolo Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Isso significa que Jesus faz parte da nossa libertação. Ou melhor, Jesus é a nossa libertação. Páscoa tem tudo a ver com libertação. Páscoa fala de esperança. Páscoa fala de liberdade. Páscoa fala de purificação. Páscoa fala de destino. Páscoa fala de vida. Páscoa fala de amor de Deus. Páscoa fala de esperança para as nossas vidas. Talvez você esteja vivendo um momento de sua vida de angústias, de problemas, de dores, ou mesmo sem saber para onde ir. Mas eu quero deixar esta mensagem de esperança ao seu coração. Cristo é nosso Cordeiro Pascal. É sobre Cristo que recaiu todo o nosso pecado. É sobre Cristo que recaiu a punição divina lá naquela cruz. E por isso Cristo se torna para nós um ponto de esperança e de vida. A partir de Cristo nós temos um destino. A partir de Cristo nós temos a vida eterna. A partir de Cristo nós temos a possibilidade da ressurreição. Em Cristo nós ressuscitamos com Ele. Em Cristo nós ressuscitaremos no último dia. Com Cristo sempre viveremos na ressurreição. Porque Cristo é a nossa ressurreição. Páscoa fala da ressurreição. A ressurreição é a antítese da morte. A morte é peculiar ao ser humano em seus pecados. Mas a morte não é o destino final daqueles que têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. O destino daqueles que têm Cristo como seu Salvador é a ressurreição e a vida eterna. Por isso, Páscoa também fala da ressurreição. Páscoa não termina na morte. Páscoa continua na ressurreição. A morte de Cristo representou a nossa morte para o mundo em nossos pecados. Mas a ressurreição de Cristo representa a nossa ressurreição para Deus e a vida com Deus e para Deus. Páscoa, muito além de falar de comidas e bebidas, Páscoa fala de esperança de vida eterna. Que nessa Páscoa, Cristo possa ser a sua esperança. Que nesta Páscoa, Cristo possa ser a sua direção. Que nesta Páscoa, Cristo possa ser o caminho ao qual você vai trilhar. Aliás, o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o nosso caminho. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa vida. Cristo é a esperança e a eternidade para cada um de nós. Esta Páscoa seja recheada, não de chocolates e de bombons, mas de vida eterna no seu coração. Deus te abençoe.